Já achei lá, Claudinha. Ok, rolou. Bom dia a todos. É muito bom estarmos juntos mais uma vez nesse projeto. Ontem eu tive novidades do livro, que o livro está de vento em popa, que o primeiro capítulo já está praticamente pronto e a Doc está sendo muito bacana. Eles não vão nem cobrar, né, pelo trabalho deles. Eles ficaram absolutamente apaixonados pelo trabalho. E hoje, para capitanear esse encontro ecumênico, eu vou passar a palavra para o Dr. Rodolfo Gadia, que vai estar nos conduzindo hoje. Bom dia, Rodolfo. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia, Clarissa. Mais uma vez aqui, né? As sextas-feiras, a cada 15 dias, a gente vem trocar boas energias, principalmente agora a gente fala aqui, né? A nossa família dos encontros, né? Mudou de cultos para encontros ecumênicos, mas o mais eu acho que é importante a gente conectar com aquele que está nos assistindo, não é verdade? Imaginar, hoje eu tenho a imaginação, imaginar, né? Os dias eu estava pensando, imaginar como que é a reação de cada um ali, como que eles, às vezes, esperam esse culto. Eu espero ele com muita emoção, sabe? A cada 15 dias eu sempre fico esperando, porque eu acho que é um momento muito bom para a gente trocar boas energias. Eu sempre saio daqui um pouco mais renovado. E a gente espera que o pessoal que acompanha a gente, dentre todos os nossos amigos, ou os que estão tratando, né? E com a doutora Clarissa, no grupo, que eles saiam também renovados, principalmente renovados de esperança, levantando a cabeça para enfrentar, né? Acho que é o mais importante que a gente pode fazer aqui, é ofertar um pouco mais de forças para o enfrentamento de todas as situações difíceis, principalmente porque a gente também não sabe o que pode acontecer com a gente, principalmente a gente que está aqui participando, né, desse encontro. A gente tem que sempre sentir e ver a nossa real responsabilidade. Enfim, vamos já começar, né? Já estou aqui só para ficar fazendo mediação, não é para falar. Hoje eu vou começar chamando o meu... Vou mudar um pouco. Hoje eu vou chamar o meu amigo, que ele anda pelas esferas, ele estava em Andrômeda semana passada, aí agora ele já estacionou a nave dele perto aqui, caiu no planeta. É o Adamo. Ele vai falar de imaginação para a gente. Obrigado, Adamo. Olá, Rodolfo. Olá, pessoal. Bom dia a todos. É muito interessante esse tema e também gostei muito aí da colocação do Rodolfo de como que a gente, né, não tem como medir as nossas ações e como elas repercutem, né? Então, eu também fico imaginando quem nos escuta, né, se de alguma forma a gente contribui, né, para que essas pessoas enfrentem, tenham um olhar para a vida de uma maneira diferente, né, tenham um olhar para o que está acontecendo de uma maneira diferente. E o tema imaginação, ele é um tema que toca muito em mim, porque como eu gosto muito de estudar as emoções humanas, a imaginação ela é um campo, né, fértil para que as emoções se desenvolvam. Na verdade, as nossas emoções elas são reações fisiológicas também, tá? A gente estuda, né, os efeitos, a cadeia do que acontece no organismo quando a gente tem alegria, tristeza, amor, paz, tranquilidade. A gente sabe, né, fisiologicamente, a gente consegue medir determinadas reações bioquímicas do organismo, só que muita coisa começa na imaginação, né? Então, o corpo desenvolve essas reações, só que muita coisa começa na imaginação. E imaginar acontece tudo muito rápido. Então, meu cachorro late, você já imagina algo, ou você lembra do seu cachorro, ou você imagina, né, que o meu cachorro seja de uma determinada raça, ou a gente pode imaginar que alguém está incomodado com o barulho, enfim. Então, a nossa imaginação ela é muito rápida. As nossas sinapses, né, que talvez sejam
o local, né, onde essa imaginação se desenvolve, né, também através do nosso organismo como um todo, mas também do nosso cérebro, as nossas sinapses, elas acontecem na velocidade da luz. Então, só nesses 2, 3 minutinhos, enquanto eu estou falando aqui, a nossa capacidade de imaginar, ela é muito rápida. Nós conseguimos imaginar muita coisa em pouco tempo. E, às vezes, a gente usa essa imaginação de uma forma que sobrecarrega o nosso sistema nervoso central. Então, se eu pedir para você imaginar agora um limão, imagine cortando o limão, imagine as bolinhas do limão pulando, imagine espremendo o limão na sua boca, é possível que, fazendo esse exercício de imaginação, você comece a salivar. E é comum que isso aconteça, porque é como se o nosso organismo dissesse assim: olha, isso eu já fiz, isso eu sei o que é. Né? E olha que interessante, a gente imaginar espremendo o limão na nossa boca e começar a salivar, através da imaginação a gente começou um processo digestivo. Porque se a gente espremer o limão de verdade na nossa boca, o limão é ácido, o suco gástrico é ácido no nosso estômago, né? E aí o limão ele precisa ser dissolvido, né? Então a saliva ela é liberada na nossa boca para poder diluir o limão. Então olha que interessante, através da imaginação a gente pode dar um comando para o nosso corpo. Dessa mesma forma acontece através de várias outras imaginações que nós fazemos no nosso dia a dia. E muitas vezes sem organização disso. O convite que eu faço, né, para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo, é começar a usar a imaginação a favor desse processo, né, de tornar a vida mais leve, desse processo de organizar melhor as nossas emoções, até mesmo de tomar decisões para um tratamento, talvez, ou escolher usar a imaginação como um combustível para que o dia se desenvolva de uma maneira mais organizada, mais equilibrada emocionalmente. Então, se a gente fizer isso agora, né? Se a gente parar, são 8h08 da manhã, então se a gente parar e imaginar como vai ser o nosso dia, quais são os nossos compromissos depois daqui, quais são as pessoas que a gente vai encontrar, como que a gente imagina o nosso posicionamento, o nosso comportamento, as nossas falas perante as pessoas que nós vamos encontrar, qual seria a emoção que a gente gostaria de nutrir, de alimentar durante o dia de hoje. Então, se a gente fizer esse exercício de imaginação, a gente vai estar contribuindo para... Pode ser que o dia não seja igualzinho que a gente imaginou, porque a gente não tem como controlar. Mas se a gente faz esse exercício de imaginação, a gente já está construindo algo, né? A gente já está intencionando algo para o nosso dia. A gente já está nos posicionando perante os fatos do dia, né? E aí, para eu concluir minha fala, né, certamente, por exemplo, muitas pessoas, mesmo que não gostem de futebol, acabam sendo afetadas por esse momento, né? Então, hoje à tarde tem um jogo do Brasil e algumas instituições fecham, né? As pessoas, mesmo que não gostem de futebol, acabam sendo envolvido por esse dia, esse horário, por esse compromisso nacional. E aí, certamente, você já imaginou o que você vai estar fazendo às 16 horas de hoje, seja assistindo o jogo, seja saindo do teu trabalho, seja encontrando alguns amigos, e fazer esse exercício de imaginação durante os nossos dias, repito, não nos ajuda a determinar como vai ser o nosso dia, mas nos ajuda a alimentar um pouco essa nossa criatividade, a alimentar um pouco essas nossas decisões, para que a gente consiga desenvolver o nosso dia a dia de uma forma mais leve emocionalmente. Então é isso, né? Que a gente possa imaginar
aquilo que a gente quer atingir, aquilo que a gente quer conquistar, que a gente possa imaginar um ambiente, né, em que coletivamente nós, seres humanos, possamos ser mais, que a gente possa contribuir mais, que a gente possa ser mais unido, né, quanto espécie, e que a gente possa, né, criar essa imaginação dentro da nossa individualidade, levando em consideração que isso também é transmitido entre nós, seres humanos, né? Então, espero que essas reflexões tenham sido úteis e agradeço aí todo o apoio também, né, e toda a união que nós construímos aqui nesse propósito, imaginando que estamos levando, né, algo importante para essas pessoas que nos escutam e que nos assistem. Muito bom. Imaginar é criar. Sim, é iniciar o processo de criação do plano mental. Agora, terminar a criação é materializar, né, Adam? Porque senão a gente, se ficar só mergulhado na imaginação e não executar na prática, no mundo manifestado, aí a gente escorre e vira fantasia. A gente tem que tomar um cuidadozinho. Imaginar é muito bom, mas ficar preso só no mundo da imaginação, aí eu crio as minhas fantasias. E aí não é tão legal assim, porque a gente não coloca em prática. Claudinha, vamos falar sobre imaginação, cantarolar sobre imaginação. Bom dia. Bom dia. Falar de imaginação já é minha prática, até porque, pela associação Vive e Deixe Viver, levar histórias, é imaginar. E hoje a gente vai fazer diferente, tá? Hoje a gente começa, quando a gente entra no hospital, a gente começa com musiquinha. Então, vamos fazer um pouquinho disso aí para a gente dar uma animada e trazer essa imaginação para vibrar. O relógio dispara, meu coração também. Está chegando a hora do que me faz tão bem. É a contação de história, onde eu posso me tornar um rei, uma rainha, um sapo, uma fadinha e o que mais imaginar. Uma dose de alegria misturada com amor que encanta o meu dia. Chega logo o contador. Sempre começamos assim. Era uma vez. As histórias, elas dão asas à imaginação, despertam a curiosidade, a diversão, desenvolve a capacidade de comunicação e incentiva a criatividade. Ai, gente, entrou alguma coisa aqui que eu não estou conseguindo ver. Minutinho só. A literatura convida você a liberar seus sentimentos, virar a página, percorrer com a visão, saborear as palavras, ouvir os personagens, ler é transformador. Vivenciamos mundos fantásticos, mergulhamos nos sonhos. Quanto mais lemos, mais podemos criar coisas que não existem e melhorar nossa vida, não só a nossa, como a de todos. A imaginação é a maior beleza e a maior força. E fantasiar é poder criar algo que ainda não existe. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? O encantamento está no passado, no presente e no futuro. Há um lugar dentro de nós e dentro de todos os relógios do mundo que nada e ninguém conseguirá destruir. É o lugar dos sonhos, do encantamento, da bondade e do milagre. É exatamente o lugar e o tempo em que a gente para tudo e conversa com o sagrado. Querem saber de uma coisa? Acho que a vida vale a pena por isso. Por esse tempo fora do tempo. Por esse lugar bonito dentro de nós. Por esse novelo que reúne nossas lembranças e esperanças num único tempo. Novelo
do tempo de Carolina Lemos. E para finalizar, o agora é a única realidade. Tudo mais é ou memória ou imaginação. Osho. Bom dia. Muito bom. Muito legal, cara. Eu gostei da parte lá do sapinho, sabe? Eu acho que, não sei, eu ia ficar junto com os sapinhos. Enfim, quando você falou, né, a vida vale a pena ser vivida, né? Tem solução? Tem, sempre tem. É tão importante isso, né? Por quê? Porque sempre tem a imaginação. Isso é muito legal. Tem uma frase do Einstein, realmente aquela que eu pus no nosso grupo ontem, mas aquela ele só complementa. O complemento daquela frase, ele começa falando assim: quando tudo nos faltar ou acabar, quando todo pensamento, quando eu acho que ele devia estar naqueles momentos que ele estava tentando equacionar, achar fórmulas aí, eu acho que quando o neurônio dele esquentava assim, subia a luzinha, ele dava uma parada, imagino eu, ele falava, quando acabou o pensamento analítico, eu tentar achar uma fórmula, tudo, quando finalizou, não se esqueça, ainda tem uma solução. Por quê? Porque sempre vai nos restar a imaginação. Aí ele complementa, por quê? Porque a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Porque o conhecimento é limitado e a imaginação circunda tudo. Aí eu estava tentando explicar o movimento, né, dos grandes astros celestes, né? Ele não estava ainda nem naquela brincadeira lá do microscópio, lá da partícula subatômica, ele estava ainda no macro, para depois ele tentar fazer essa viagem. Não é uma grande imaginação? Ei, meu amigo padre Lázaro, bom dia, padre. Você deve passar por muitos momentos de imaginação aí, né? Agora, muito bem, tá vendo? A imaginação deixou o microfone fechado. Estava aqui vibrando com a palavra de Adamo, de Claudinha, vendo vocês tanto tempo sem poder participar, e no momento eu não consigo estar presente, mas é uma alegria poder estar, e a gente fica até imaginando, né? O dia que vai chegar, o nosso encontro, o que é que a gente vai poder fazer, quais as coisas a gente vai poder partilhar, falar aqui, trazer alguns elementos. No Evangelho de São Marcos, nós encontramos uma expressão que diz assim, falando da fé, crer que já recebeu aquilo que se está pedindo, né? Quer dizer, usar da imaginação para poder, usar da fé para alimentar a imaginação de que a fé vai trazer aquilo que a gente está pedindo, vai proporcionar aquilo que a gente necessita para viver, para entender, para compreender cada vez mais as coisas que Deus tem preparado para nós. Há uma expressão de São Paulo que diz que os olhos jamais contemplaram, né? Ninguém sabe explicar o que Deus tem preparado para nós lá na eternidade. Então, nos convida sempre a usar a imaginação. A gente percorre a Bíblia com tantos momentos fantásticos de imaginação, as profecias de Daniel, que mostram o Senhor sentado num trono de fogo, os anjos. Quer dizer, eu fico sempre imaginando como será fantástico poder estar no céu. Então, isso faz a gente criar muitas fantasias e muitas imagens, a gente lidar com essas imagens, com todas essas questões que são fantásticas e que nos ajudam, com certeza, a fazer esse processo. Então, a imaginação vai exigir de nós emoção, sonho, a capacidade de empatia, a capacidade de fantasiar, mas também estratégia, né? Reconstrução da memória, tantas coisas que são importantes para a gente não perder de vista aquilo que Rodolfo já lembrava, para não ficar só na fantasia, né? Temos que fazer a execução das coisas, temos que criar, temos que deixar as coisas também se tornarem verdade. Nós precisamos trabalhar com o elemento da verdade, porque também, eu sempre digo, só é possível ser criativo quem também tem consciência até das normas, né? Das regras, das coisas, dos elementos palpáveis. Quer dizer, a gente não pode ficar no criativismo, a gente tem que saber
né? A gente fala isso muito na nossa liturgia, né? Na igreja, às vezes, quando alguns criam algumas coisas malucas, a gente diz assim, olha, para criar, primeiro, é importante saber primeiro qual é a regra religiosa para poder depois criar em cima da regra, senão vira uma confusão, ninguém vai compreender mais a fé, ninguém mais vai entender. E a religião tem muito disso, né? Do normativo e, ao mesmo tempo, da capacidade de criar dentro da dinâmica, de fazer com que a espiritualidade chegue no coração das pessoas e atinja as pessoas com certeza. E se falando de que eu, nesses dias, estou bastante carregado desse processo da imaginação, próximo domingo é festa de Santa Bárbara, né? E aí tanta gente está ligando e a gente celebra a festa de Santa Bárbara aqui no Centro Histórico, é uma grande celebração, é a abertura do ano das festas populares. E o que mais eu tenho recebido nesses dias é a pergunta: como será, depois de 2 anos de pandemia, como é que vai ser a festa desse ano? O que é que vai acontecer? O que é que vai ter de novidade? O que é que vai ser? Qual será o elemento, a marca, né? A criatividade que vai acontecer de modo especial? E aí veio a pandemia piorando, aí veio as coisas, e aí agora a pergunta é: vai acontecer do jeito que foi pensado? Não vai? Vamos mudar? Não vamos? É um processo complicado. E aí a gente tem que elaborar e reelaborar a mente, a consciência, os projetos que já foram montados para poder executar com mais facilidade, né? Claudinha lembrou a música que eu tinha pensado e eu também tinha, mas lembrei de uma música nossa aqui que fala justamente dessa questão. Imagina só, né? Essa mistura, né? Essa loucura, alegria, né? Desse estado que se chama Bahia, né? Dessa festa, dessa folia, do carnaval que está chegando, das festas populares, do Jogo do Brasil, de tantas coisas, da Copa, tantas coisas que a gente está imaginando e sonhando como é que tudo isso vai acontecer, como é que tudo isso vai trazer paz, como é que tudo isso vai trazer esperança. Então, o uso da imaginação, acho que ele é importante para poder manter acesa, né? Manter acesa a chama da criatividade, da busca, da pesquisa, da investigação, né? Da construção de elementos novos, né? Da vontade do encontro. É tão bom imaginar, é tão bom preparar o encontro com os amigos, é tão importante a gente ir usando de todos os mecanismos, de todas as fantasias e lógicas e também não lógicas de coisas que estão na nossa cabeça, que a gente vai trabalhando para poder fazer acontecer o bem, o amor, a paz, a justiça, a fraternidade acima de tudo. Então, que sejamos assim, esses homens e mulheres comprometidos com uma imaginação tão fértil, capaz de criar justamente coisas boas, dignas, santas, e alegrando a vida das pessoas, contando belas histórias e criando novas páginas da história da vida. Que Deus nos abençoe, nos proteja e que a nossa imaginação nos leve, acima de tudo, ao encontro com o eterno, com a transcendência, com o amor e a paz. Nossa, essa última palavra aí, que a imaginação nos leve, acima de tudo, ao encontro com o Pai, né, o Criador, para voltar para a casa do Pai, né, claro. Aqui é uma grande passagem. Muito bonito isso. A Claudinha ficou preocupada, eu vi aqui, né, que deu uma falha, não falhou nada, Cláudia. Foi ótimo. Você deu até uma ideia. Pode ficar tranquila, mas olha só, estou bagunçando já o negócio aqui, aí eu já vou pegar a Fernanda de jeito, né? Porque olha só a ideia que eu tive. O padre já começou a arranhar uma musiquinha, a Claudinha cantou, você podia também, pensou aí, cantou uma musiquinha relacionada à imaginação, depois a Thaís vai cantar, todo mundo hoje vai cantar. Já vi na minha cabeça uma musiquinha não tem a palavra imaginação, mas olha só essa música que eu gosto demais. Super fantástico no Balão Mágico. O mundo fica bem mais divertido, não é? A gente tem que imaginar, tem que ser um pouquinho criança também. Isso é muito, muito bom. Fernandinha, então agora é você. Depois a gente vai acabar imaginando também mexer com o pezinho, mexer com a mãozinha, pôr a palma na cabecinha, porque sua irmã não veio, então a gente faz o nosso exercício laboral na imaginação. Obrigado, Fernanda.
Hoje ela está na formação lá na Montanha Encantada, então na próxima ela vem com novidades aí, imagino eu. Quando eu penso no universo, penso que o universo é mental, né? Tudo que precisa e que está materializado aqui. Vi o padre tomando um café, eu estava aqui tomando um café. Prestei atenção no design da xícara do padre e olhei a minha, né? Para que essa xícara materialize aqui, existe algum humano que pensou nela, que pensou nesse desenho. Tudo que está materializado, antes alguém pensou nisso. E nós muitas vezes não nos damos conta de que através da nossa imaginação, se nós não tivermos nossos pés no chão, a nossa imaginação nos enlouquece. Né? Quando o padre disse, nós temos regras para depois, em cima disso, imaginar, entender aquilo que é possível, né? No mundo da matéria, nós temos limitações. A joia de Jesus, a humildade, ela vem para nos lembrarmos que nós temos limitações enquanto matéria, né? Mas enquanto espírito, enquanto energia, enquanto na nossa mente, isso é ilimitado. Se eu agora aqui, por bem resolver, que quero colocar dentro de um Fusca, né, uma girafa, dentro da minha mente, eu vou imaginar eu empurrando a girafa, dobrando o pescoço da girafa, e aí daqui a pouco eu vou querer botar também dentro do Fusca um elefante, aí eu vou empurrar o elefante, vou até imaginar a tromba dele esmagada no vidro, e dentro da minha mente eu posso aquilo que eu bem entender. Se eu não tiver os meus pés no chão, mediante a essa mente que imagina e que cria o design de uma xícara, de um carro novo, os designs dos móveis, que cada vez, né, eles vão ficando diferentes, em formas diferentes. Nós precisamos ter dentro do nosso coração esta joia de Jesus muito clara em relação à humildade da limitação da espécie. Né? Assim como nós somos ilimitados, nós também somos limitados com luz e sombra, energia e matéria. E aí, eu imaginei que seria interessante para nós fazermos uma visualização criativa. Por quê? Tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, seja o que for, bom, ruim, chato, legal, existe uma parte nossa, uma parte da nossa mente que imaginou isso algum dia. Eu imaginei, desde que era criança, que eu adoraria falar para as pessoas, dar aula, e hoje eu faço isso. Então, se nós pensarmos que o que a gente está vivendo hoje, seja lá o que for, existe dentro de uma parte nossa, e que nós podemos alimentar outra parte nossa, nossa mente, ela é um terreno fértil, que recebe sementes e que faz com que isso brote. Então, eu tenho um convite aí para o pessoal, quem sentirem fazer junto essa imaginação, que mantenha seus pés firmes no chão, a coluna ereta e que feche os olhos por alguns instantes. Sentindo teus pés que tocam o chão, as pernas que tocam a cadeira, o sofá, a cama. Vai te aterrando, porque aqui na Terra está a materialização da imaginação, da mente. Vai respirando profundamente e observe a tua respiração. O ar que entra, o ar que sai. E comece a imaginar nesse instante que tu está sentado como se fosse a plateia de um cinema. Isso mesmo, como se tu estivesse sentado assistindo o telão na tua frente. E que nesse telão vai passar a tua vida. Estivesse aí, sentado no ingresso que tu comprou para assistir a tua vida.
E enquanto vai passando cenas, talvez sejam memórias contadas, talvez sejam memórias autênticas, deixa passar nesse telão o bebezinho, a criança, o adolescente, o adulto, o trabalho, o casamento, vai deixando passar todas as memórias, da forma com que elas chegam. Se porventura tu tiver desejo de rejeitar alguma imagem, dá um lugar, inclusive, para a rejeição dessa imagem. E agora chega um momento em que começa aquela musiquinha do enigma, de algo que te dá vontade de continuar assistindo, que alimenta a tua curiosidade daquilo que pode acontecer. E sentindo teus pés firmes no chão, deixando que a tua mente e o teu coração traz um desejo. O que tu deseja para a tua vida? Seja bens materiais, uma profissão, saúde, um relacionamento, uma mudança de casa. Traz para o teu coração o teu pedido. E vai começar a passar nesse telão. Imagina aí nesse telão o teu sonho sendo realizado. E comece a perceber que pessoa tu te torna quando tu realiza o teu sonho. O tipo de roupa que tu veste, a postura do teu corpo. Percebe o brilho dos teus olhos. Percebe nesse telão as pessoas envolvidas na realização desse teu sonho. Como essas pessoas te olham. Como tu olha para essas pessoas. Traz a sensação no teu corpo. Como tu fica, como tu está com o teu sonho realizado, com a tua meta atingida. Qual é a postura que tu tens? Qual é a emoção que vibra no teu coração? Qual o tipo de roupas que tu usa? Perceba cada detalhe da realização do teu sonho. Aí, nesse telão, brilhando, essa tela gigante, com movimento. Sinta o cheiro do teu sonho realizado. Sinta como fica a tua pele. Se tem um gosto, que tipo de comidas tu come, que tipo de bebidas tu bebe, quais lugares tu frequenta com o teu sonho realizado. E deixa isso se manifestar em cada partícula do teu corpo. E tu vai respirando profundamente, sentindo teus pés no chão, voltando a perceber esse ambiente onde tu estás, trazendo no teu coração a emoção, a sensação, a visualização do teu sonho realizado. Respirando profundamente, sentindo teus pés firmes no chão, mexendo levemente os dedos das mãos, voltando com essa emoção, a realização e a felicidade de todos os envolvidos. Respirando profundamente. A imaginação é a imagem em ação. Quando nós conseguimos imaginar e sentir, realizar é uma tarefa importante. E o dia de realizar é hoje. Se a nossa mente consegue imaginar, nós conseguimos realizar, se tivermos nossos pés firmes no chão. Essa parte do ano, em que nós vamos chegando aí, o último mês do ano, existe uma parte nossa que começa a se conectar com aquilo que não foi feito,
com aquilo que quer fazer o ano que vem. Para finalizar a minha fala de hoje, eu convido a uma reflexão. Se a vida que eu estou vivendo hoje, da forma que for, com a minha saúde, com os meus relacionamentos, com o meu trabalho, com o dinheiro, com as questões da matéria, se nós não estamos satisfeitos com a forma que estamos vivendo, precisamos trazer para nossa imaginação o que é felicidade para nós, o que é uma postura adequada para mim, como eu quero viver. Porque senão a gente vai passando dia a dia e apenas sobrevivendo, imaginando que semana que vem vai ser melhor, imaginando que o ano que vem vai ser melhor, que segunda-feira eu começo a dieta, que segunda-feira eu começo um exercício físico, e a gente deixa isso apenas em algo abstrato e não materializa. O dia de começar a mudar a nossa vida é hoje. A hora é agora. É o único momento que nós temos. E é hora de começar a imaginar algo diferente e colocar isso em prática, tá bem? Que possamos lembrar que a única alma que nós salvamos na Terra é a nossa. E que é de total responsabilidade que a gente comece hoje a imaginar como fazer isso. Um beijo no coração de todos e que possamos fazermos feliz a nós mesmos, porque já disse o grande mestre, ame ao próximo como a ti mesmo. Não tem musiquinha, não? Ah, vou ter que cantar uma musiquinha? Nossa Senhora. Agora na cabeça. Eu espero que eu não seja depois excluída do grupo, né? Porque trincaram as telas, trincaram as xícaras. Eu também sou fã do Renato Russo e acho que sim, né? Será só imaginação? Será que vamos conseguir vencer? Será que é tudo isso em vão? E aí, quando eu penso no vão, me leva à imaginação, porque se nós só imaginarmos e não colocarmos em prática, talvez seja tudo isso em vão. Porque a gente chega na Terra e materializa esse corpo, e para ir embora a gente deixa esse corpo aqui. A única coisa que nós levamos é o quanto foi possível evoluir a nossa alma e expandir a consciência da espécie. Então, que possamos fazer que essa trajetória não seja em vão. Será que a gente vai conseguir vencer? Boa, né? É a regra do jogo. A regra do jogo é a vitória, sempre. Cabeça no céu, pensamentos elevados na imaginação e pés na terra. Aí a gente, às vezes, consegue vencer de maneira até menos suada, com menos sofrimento, porque a gente faz a união do céu com a terra, né? Thaís. Ô, Thaís. Também vai ter que ter musiquinha, hein, Thaís? Eita! Hoje a gente está até com um tempo bom, a gente, de maneira até inconsciente, a gente já tem o nosso pacotinho do time na cabeça, no cérebro, a gente é muito bem treinado. Por quê? Porque aí depois, ainda no finalzinho, ainda pega o átomo lá e ele ainda já vai pensando na musiquinha dele. Uai. Que negócio é esse? Uai, sou. Aqui é o mineirinho agora no capitão do barco. Fala, Thaís, imagina aí para a gente. Oi, gente, bom dia. Eu estou um pouquinho anestesiada ainda com esse exercício lindo que Fernanda nos proporcionou agora. Muito obrigada, gratidão a você, Nanda, gratidão a vocês, amigos. Sempre ótimo estar aqui com vocês. Ontem eu estava pensando, né, sobre o tema, e aí eu lembrei que no livro de Provérbios diz assim como imagina na sua alma, assim é. Então, apesar da imaginação ser algo lúdico, abstrato, existe de verdade uma relação concreta com o centro das nossas decisões. Ou seja, a forma como imaginamos conduz consciente ou inconscientemente a forma como nos movemos. Paulo Vieira acredita e prega sobre o poder da ação. E ele diz assim, tem poder quem age. Então, nesse contexto, eu diria que a nossa imaginação também tem muito poder. No livro de Gênesis, tem uma história linda que conta que Abraão
ainda jovem, recebeu uma promessa de Deus. E essa promessa é que ele seria pai de multidões. Só que muitos anos depois, ele já velho, com sua esposa estéril, eu imagino que tomado por desesperança, talvez com baixa expectativa de que ele ainda viveria aquela promessa de Deus, ele chamou Deus para conversar e falou assim: Deus, olha só, você me disse que eu seria pai de multidões, minha esposa velha, eu velho, não tenho filho, eu tenho um filho de uma serva, mas que certamente isso não me fará um pai de multidões. Então, será que você não se enganou, Deus, naquela promessa? Será que é isso mesmo? Vamos aqui revisar aquilo que você prometeu para mim. E a resposta de Deus para Abraão poderia ser muito prática, mas Deus, com toda a sua sabedoria, estimulou a imaginação de Abraão. Então, chamou Abraão, saia da sua tenda, e disse assim: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que você pode contá-las. Assim será a sua descendência. Isso também lembra a passagem de Isaías, quando o Senhor falou: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus. E muitas vezes deixamos de imaginar. Muitas vezes nos prendemos nas circunstâncias que às vezes parecem improváveis. E na história de Abraão, antes de respondê-lo, Deus tirou ele da tenda. Eu trago uma analogia à tenda como um lugar que impediria a visão dele. Ele certamente não conseguiria olhar as estrelas debaixo daquela tenda. E às vezes nós não saímos da tenda. Às vezes escolhemos ficar debaixo dela, restringimos nossos sonhos, enquadramos nossa imaginação numa lógica humana e muitas vezes uma lógica muito limitada. E nessa manhã eu gostaria de fazer um convite para mim e para vocês, para que a gente saia dessa tenda, para que a gente deixe de lado essa visão limitada, acreditando que sempre existe um ponto de vista muito melhor do que o nosso, principalmente quando a situação não nos parece boa. E assim como o Senhor chamou Abraão para olhar para as estrelas, Ele nos chama para olharmos para as estrelas. Estrelas essas representando hoje os nossos planos, representando nossos sonhos, representando um resgate daquela promessa que um dia, ou que hoje até, pode parecer impossível, mas um resgate de um sonho, de um plano, de uma promessa, alimentado pela fé. Porque a imaginação, regada pela fé, com certeza tem um grande poder de transformação, independente da circunstância. Se você olhar para o céu agora, o céu está chuvoso, não tem como olhar a estrela. Eu não consigo nem enxergar o céu. Ainda assim, é possível olhar para o alto. Olhar por um ponto de vista diferente do nosso limitado. E olhar reconhecendo que, apesar das nossas limitações, existe um Deus que não muda. Então, aquilo que Ele disse, aquilo que Ele prometeu, vai cumprir, mesmo sendo pequenos, né? Nós sendo pequenos. E que não existe nada, seja grande demais, que esse Deus não consiga realizar. E que também não existe nada pequeno demais para que Ele não se importe. Então, vamos juntos olhar para as estrelas, olhar para o alto e resgatar esses sonhos e promessas, e sim, realizá-los. Bom dia a todos. Não tem música. Vou deixar a música para Adamo. Brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Você mandou olhar para as estrelas? Olha, muito bom, hein, Thaís? Muito bom sair da tenda, sair das prisões, né? Que muitas vezes a gente cria. Aqui tem um livro, dentro da doutrina espírita, tem um livro, o primeiro livro, né? Que codificou, né, a parte da doutrina espírita, chama o Livro dos Espíritos. São perguntas e respostas de vários temas. E aí tem uma pergunta no tema do ato de pensar. Então, uma pergunta lá, que foi feita pelos espíritos superiores, assim: há no homem
qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual ele goza de uma liberdade absoluta. É pesado essa aqui, absoluta, uma liberdade absoluta, sem nenhuma restrição. E isso não deixa, ele escapa de todo e qualquer constrangimento ou prisão, coerção. Olha a resposta que interessante. Sim, é pelo pensamento e imaginação que o homem goza de uma liberdade sem limites. Eu posso pôr a girafa, mas eu posso pôr a girafa com óculos escuros, dançando break, entrando na Kombi, Kombi ou no Fusquinha de Fernanda, e ainda voando. Você vê que a gente tem uma liberdade absoluta e sem limite. Isso exercita o cérebro, viu, pessoal? Trabalhando esses processos meditativos, isso é bom, porque trabalha até o envelhecimento saudável do cérebro. A gente melhora a memória, melhora conexões, protege de doenças neurodegenerativas cerebrais. E é porque também o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Eu acho que isso é um dos presentes de Deus, sabe, Thaís? Um dos presentes divinos é o quê? A nossa imaginação. Agora, queira a gente ter a responsabilidade de usar essa imaginação para boas obras. A gente tem que usar a imaginação. Por isso que também é uma lei que é muito respeitada por Deus, né? As escolhas, o livre-arbítrio. Então, está aí a responsabilidade que a gente tem que ter de usar bem, fazer boas escolhas com o que a gente pensa e com o que a gente imagina. E aí é tão legal que, pela imaginação, Santos Dumont, sabe? O Santos Dumont tem a briga se foi ele o pai da aviação ou não. Não tem problema. Ele era brasileiro, disse que era mineirinho, não sei, mas, enfim, ele sempre foi uma pessoa muito imaginativa. Ele tem uma frase que ele fala assim, as coisas mais belas, eu acho que elas vão ser vistas lá de cima. Você viu o que movia ele também? Não só a criar uma coisa que voa ou o avião. Ele estava imaginando como que era enxergar as coisas na Terra vistas do céu. E esse impulso imaginativo, olha, tanto que ajudou para desenvolver um processo científico e tecnológico. Eu acho que isso acontece muito dentro dos laboratórios. Eu acho que tem muito cientista em todas as áreas que imaginam algo e por essa imaginação, que aí é a intuição, é dom de Deus, é Deus tocando o cérebro desses cientistas, e aí quando ele faz a conexão com o coração, põe um sentimento, um amor no que eles estão fazendo, aí aparece novidades. Eu acredito que todas as invenções tecnológicas, descobertas da ciência, são presentes do céu. E aí ele encerra e fala, olha que beleza, o balão, isso é da mesma frase, a coisa deve ser muito mais bonita visto lá de cima. Aí ele imagina assim, o balão parece estar parado no ar, enquanto a Terra voa lá embaixo. Olha que legal. O balão, ele olha o balão e fala, meu Deus, parece que o balão parou. Será que lá em cima o pessoal parou em ver a Terra voar? Olha que barato. Com isso, a gente está num tempo bom, né? Estamos chegando ao nosso, finalmente, ao nosso encerramento. Eu acho que é bom, a gente acaba um pouco mais cedo, para todo mundo já entrar num clima de sexta amarelinha. Hoje é uma sexta-feira diferente, é um sextor que acaba o expediente no meio do dia, que tem jogo do Brasil. Isso é bom demais, já veio o fim de semana, com muitas coisas boas para a gente fazer. Então, eu encerro agradecendo a participação de todos e pedindo a participação mais especial do Admo. Imagina o Admo, é meu sonho, a minha imaginação ver o Admo cantar uma musiquinha sobre imaginação. Um beijo, pessoal, muito obrigado por todos, bom fim de semana a todos. Vai lá, Admo, encerra cantando e a gente finaliza aqui. Eu vou, na verdade, só ler um trecho de uma música que eu admiro muito, é a tradução, né? E vou ver se eu arrisco no final, né? Pelo menos o tonzinho das últimas frases, né? A tradução de das estrofes diz assim: imagine que não existam posses. Eu me pergunto se você consegue, sem necessidade da ganância ou fome,
uma irmandade dos homens. Imagine todas as pessoas compartilhando o mundo inteiro. E aí, no original, seria Imagine all the people sharing all the world. Então é isso, né? Obrigado aí por vocês. E nos vemos daqui a 15 dias. Imagine se ele não pudesse cantar, viu?